E agora, nós vamos conversar com o professor Luís Carlos Menezes, e ele vai conversar, vamos falar um pouco sobre questões relacionadas à autorização do psicanalista, né? Como é que isso acontece? Eh, um tema também extremamente pertinente, ainda para mais nos tempos que correm, né, em que estamos, em que muito se fala sobre essas questões aí de autorização, pode ser psicanalista, não pode, como é que é o percurso, como é que não é. Mas existe sempre uma abordagem muito mais direta, que vem da fonte, né? Que vem do próprio Freud, que Lacan depois voltou a abordar, e vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais com o Luís Carlos Menezes. Luís Carlos Menezes é professor, psicanalista clínico e supervisor, com uma trajetória marcada pela articulação entre educação, linguagem, formação humana e escuta clínica. Atua como professor das redes estadual e municipal do Rio Grande do Sul desde o ano 2000, desenvolvendo um percurso sólido e contínuo no campo educacional. No âmbito da psicanálise, atua como psicanalista clínico desde 2020 e em supervisão psicanalítica desde 2023, integrando experiência pedagógica e prática clínica em um trabalho comprometido com o cuidado, a escuta e a formação do sujeito. Possui licenciatura em Pedagogia, Letras, Filosofia e História, além de especializações em Tanatologia, Psicopedagogia, Orientação Educacional, Psicanálise Infantil e Psicopatologia da Infância e da Adolescência. É mestrando em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Integra o corpo docente e o núcleo docente estruturante da Faculdade Enova, no curso de bacharelado em Estudos Teóricos Psicanalíticos e Sociais. Leciona também no curso de pós-graduação em Psicanálise e na graduação em Psicanálise do IBRAPSE, além de atuar como supervisor clínico na rede de análise e supervisão. Sua trajetória revela uma presença consistente no campo da educação e da formação, reunindo docência, acompanhamento educacional, supervisão e prática clínica em uma mesma direção ética e humana. Ao longo dos anos, Luís Carlos Menezes construiu um percurso em que educação, linguagem e psicanálise não aparecem como campos separados, mas como dimensões complementares de um mesmo compromisso com a escuta, com o conhecimento e com a transformação humana. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Como dizia o Rodrigo, o palestrante que me antecedeu, né? A gente fica balançado quando a gente vê e ouve essa apresentação de nós mesmos. E aí vem aquela questão: quem sou eu, né? Existem tantas dimensões de nós mesmos que nós precisamos ouvir de vez em quando, que nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer, e nem sempre temos esta oportunidade. E a psicanálise, a psicoterapia psicanalítica é justamente esta oportunidade de nós também vermos essas apresentações sobre nós. Isso que quebra um pouco aquele gesso do que nós, né, levamos em consideração, aquilo que nós chamamos de eu ou de ego, que nada mais é do que uma casca, né? Que bom que existe o ego, né, de forma que a gente possa ter uma estrutura concisa, que a gente possa ser e parecer para o outro e parecer para nós mesmos, a fim de que a gente possa estar no mundo como um ente, como alguém que atua, que vive, sobrevive, que goza, que ama, enfim.
Mas nós sabemos que na psicanálise existe o sujeito da psicanálise, que não é esse eu, né? Que não é esse ego. Esse eu, este ego, isso que nós suponhamos que seja nós mesmos, é algo que foi construído desde antes que nós nascemos. Antes de nós nascermos, né, os nossos pais, nossos cuidadores, que nos amaram muito ou não, que nos esperaram muito ou não, né, naquele lar que estava preparado para nos receber ou não, né? Já dizia Ortega y Gasset, um homem não é só um homem, é um homem e suas circunstâncias. Eu gosto muito desta frase, porque quem somos nós? Nós somos tudo. O que produzimos, o que falamos, mas principalmente somos aquilo que não falamos. Porque nós estamos em circunstâncias, estamos em contextos em que precisamos retalhar a nós mesmos, né? No sentido de que, ora, qualquer fala, qualquer pensamento, qualquer atitude sempre tem uma consequência. E para viver em sociedade, para viver no coletivo, infelizmente ou felizmente, nós temos que reprimir, precisamos recalcar essas questões que dizem respeito a nós. Nós não estamos alienados no sentido assim mais prático da questão, alienados todos nós somos. O sujeito do inconsciente é um sujeito que está alienado, mas que precisa ser ouvido, que precisa ser falado, que precisa ser reconhecido. Isso é um processo bastante complexo e, por muitas vezes, doloroso. Então, a minha fala hoje aqui, e eu tenho que me cuidar muito, os meus alunos me conhecem bastante, eu sou muito prolixo. Nem tudo que a gente fala é aproveitado, mas a gente fala bastante. Eu falo bastante, então tem que me cuidar para não exceder o tempo, né? Eu vou tentar fazer isso, tem ali 45, 50, 55, uma hora e meia, não, uma hora e meia não, né? Tem menos do que isso. Mas é importante essa temática, eu gostei muito quando o Vitor me convidou para fazer esta fala. Para alguns vai ser chover no molhado, lugar comum, repetição, etc. Mas para outros, talvez seja novidade. Para todos, é oportunidade de repensar não só a própria prática, mas a formação. Nós começamos por dizer que não existe uma formação, né? Não existe uma forma onde se coloca o candidato a psicanalista, ou mesmo o próprio psicanalista, se coloca uma forma, né? Coloca a massa ali, né? E aí aquela forma de formação vai dar aquele contorno que vai dizer, olha, depois que tiver durinho, depois que tiver medido, depois que tiver assado, seco, cristalizado, enfim, temos aí um produto, né? Temos aí uma peça, um objeto que é o psicanalista. Não existe alguém que vai dar esta forma, não existe esta forma. Por isso que a formação do psicanalista ela é contínua. E é uma maldição, porque uma vez que tu começa nesta vida, é para sempre, é eternamente. Eu não ouvi alguém, não soube de alguém que deixou de ser psicanalista sem, né, se sentir depois fragmentado. Há alguns casos aí na literatura que nós conhecemos, né, o fulano abandonou a psicanálise para seguir determinada seita, ou igreja, ou ordem, bom, enfim, né? Na verdade, a gente pode até pensar em abandonar a psicanálise não vai abandonar a nós. Porque uma vez mordido o fruto proibido, a gente já começa a ter outras visões, outras formas de olhar, outras idiosincrasias, outros vieses de estar na experiência humana, inclusive na relação com os outros, com cada um de nós. Agora, é importante que nós tenhamos muito claro, que há a necessidade, de acordo com Jacques Lacan, de que nós possamos nos autorizar, né? Se fala muito, é bem recorrente ali a fala de que o analista é quem se autoriza como tal. Isso incorre em
pode incorrer? Incorre. Vamos afirmar já que isso incorre no sentido de que, eu quero, então, uma quarta-feira às 16h28 da tarde, ou poderia ser num sábado, ou poderia ser numa sexta-feira, sextou, às 10h08 da manhã, e eu decidi que vou ser um psicanalista. A partir de agora, estou analisando. A partir de agora, Freud me interessa, Lacan me interessa, o Bion me interessa, Winnicott, Melanie Klein, Karen Horney, Lacan, enfim, esses aí são meus amigos muito próximos, né? Já tem fotinho deles ali na prateleira de casa, então eu sou psicanalista. Agora, de onde vem essa autorização? Será que é assim mesmo? Ou também pode-se pensar, vejam bem, estou lançando alguns fantasmas, né, que dizem respeito a esta questão de quem pode ou não pode ser psicanalista. Que autorização é essa para ser analista? Muito bem, eu posso também pensar que vou fazer um curso livre. Que legal, né? Vou fazer uma faculdade, nossa, né? Uma graduação, 4 anos, esse é o suprassumo da psicanálise, é o cara que sabe tudo. O meu colega, que fez a fala anteriormente, ele já dizia que do risco de saber tudo, né? O perigo de saber tudo, né? E dos inconvenientes de saber tudo. Então, primeiramente, cai por terra aquela ideia de que quanto mais quanto mais formação o psicanalista tiver, melhor ele vai ser, mais psicanalista ele vai ser. É importante a formação técnica, teórica, muito importante, né? É extremamente importante. No entanto, não é só isso. Eu trago uma frase que uma fala, né? Não é uma frase, é uma fala associada ao Jacques Lacan, psicanalista, médico, psiquiatra, psicanalista francês, que vem trazer, a partir de um resgate, as obras de Freud, a teoria freudiana, ele vem trazer uma psicanálise revisada e acaba trazendo algumas novidades também. Mas o Jacques Lacan, o que ele fazia? Ele não escreveu nada, né? É tipo assim, Platão e Sócrates. Um falava, o outro escrevia e às vezes até confundia. Ele falou, ele disse, ele escreveu, né? Jacques Lacan não escreveu. Quem escreveu foram seus alunos, foram alguns parentes, alguns amigos, que, aliás, transcreveram algumas falas do Jacques Lacan. Jacques Lacan, ele fazia seminários, tipo aulões, assim, encontros, né? Onde iam pessoas muito interessadas, lotavam os espaços, né? E nas falas de Jacques Lacan, alguém teria dito, quem pode ser analisado? Né? Teria surgido essa questão, quem pode ser analisado? Todos, menos os canalhas. Nossa, isso aí parece uma questão até de falta de educação, ou um tanto hostil, né? Perigosa, causou um certo mal-estar. Mas hoje eu trago, né, já vou dizer por quê, porque que Lacan falou que todos podem ser analisados, menos os canalhas, mas hoje eu trago como quem pode ser analista. Todos, menos os canalhas. E aí a gente coloca fogo no parquinho para começar essa nossa fala. Em primeiro lugar, se nós começamos lá com o Sigmund Freud, Freud vai dizer, isso incomoda muita gente, podem ter certeza disso, né? Incomodou a mim, que estou sempre neste percurso. Vejam, quando eu comecei a fazer parte do grupo do IBRAPS, naquela época, não chorem, né? Quem é aluno aí não chora, não pede, que os outros colegas não choram, não pede, que acabou, esgotou, né? Eu fui um dos últimos a pedir, a implorar e a receber, né? Nós recebemos da instituição uma caneca assim, ó, muito bonitinha. E aqui diz IBRAPS, opa, aqui, acho que vocês estão vendo, caneca do IBRAPS, show de bola. Eu nem uso ela com medo de quebrar, né?
E aqui diz, psicanálise é leiga. Psicanálise é leiga. Psicanálise é leiga. E acreditem vocês que alguma coisa nesse a psicanálise é leiga, mesmo para mim que estava fazendo curso livre, pós-graduação, lendo muito, estudando, minha esposa quase que ficou com ciúme dessa outra, né? A psicanálise. Mesmo a mim, parece que aquela escrita, aquele logo, aquele slogan, aquele logotipo, me incomodava de certa forma, né? Pô, a psicanálise é leiga, mas eu estou aqui me matando estudando, eu estou aqui batalhando bastante para saber cada vez mais, e tudo que eu sei é que nada sei, né? Tento fazer o melhor para os meus pacientes, e aí essa questão de psicanálise leiga, isso é uma espécie de barreira, muitas vezes, para a autorização do analista. A psicanálise é leiga, ela pode ser praticada por qualquer um, menos pelos canalhas. E quem seriam os canalhas? Segundo o Jacques Lacan e segundo o Luiz Carlos, né? Quem seriam estes psicanalistas canalhas? Muito bem, deixa quieto aí, vamos voltar um pouquinho lá no início. Quando Freud diz quem pode ser psicanalista, quando ele escreve sobre isso, quem pode fazer análise, e ele tem 1 milhão de recomendações, tá? 1,5 milhão de recomendações. Inclusive sobre a análise selvagem, tem um texto muito interessante, que todos nós devemos ler e reler, né? Mas o que o Freud, em suma, né? Pelo nosso pouco tempo aqui, o que o Freud vai falar sobre a psicanálise leiga? Ele vai dizer o seguinte: ela surge no meio médico, né? São neurologistas, psiquiatras, médicos e outros estudiosos, hipnólogos, enfim, né? Surge no meio médico, ela se desenvolve no meio médico. Em algum momento Freud percebe, porque Freud também, no início da sua carreira lá, ele não sabia exatamente o que ele queria para a vida, né? Vejam bem isso já no século XIX, né? Século XIX, virada de século XX, ali, Freud não sabia exatamente o que fazer da sua vida, né? Se ele queria muito manter-se no meio acadêmico, na universidade, fazendo pesquisa, etc, etc. Mas ele era judeu, tinha alguns impedimentos com relação a isso, né? A Alemanha se movimentava, a Itália se movimentava, outros países se movimentavam, havia tambores de guerra, e guerra contra os judeus. Estar em uma universidade seria uma forma de estar em evidência, em contato com outros. O nazismo crescia, o fascismo crescia. Em 1914, como nós sabemos, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então, Freud não sabia exatamente o que queria. Então, ele optou, né, por seguir a questão da neurologia, né, se tornar um neurologista. No primeiro momento, a demanda maior, como todos nós sabemos, era a questão das histéricas. Uma doença, um transtorno, uma síndrome, uma patologia que não tinha explicação. Uma patologia que a medicina atual era totalmente impotente, incompetente com relação a isso. A ciência não dava conta de resolver a questão das histéricas, não só histéricas, né? Há um preconceito aí dos histéricos também. Aquelas pessoas que demonstravam alteração graves no seu comportamento, alteração grave nos pensamentos, alteração grave representadas no corpo, paralisia, cegueira, surdez, tontura, delírio, bom, enfim, né? Uma série de coisas que não apareciam de forma alguma em exames clínicos, né? Então, o que é isso, né, que produz esse grande sofrimento real e de fato, mas que não tem nada que possa dizer o sujeito está doente. Doente do quê? Poxa vida, isso foi um prato cheio para Sigmund Freud, que diz neurologia e alguma coisa a partir daí, uma nova ciência. Primeiro momento, então, Freud vai
pensar em algo que estivesse muito, era médico, que estivesse muito aproximado com a questão da biologia. É corpo, né? Sei lá, tem que ter alguma coisa. Se falava em genética, muito em genética, mas tem que ter alguma coisa mais biológica. Depois Freud percebeu que, a partir do seu trabalho ali com vários contribuidores, com vários outros médicos, ele descobre o seguinte: ele vai pegando, vai somando esses conhecimentos, através de Charcot, ele vem aquela certeza ali, né, de que tem alguma coisa que é muito mais profunda que apenas um problema, alguma coisa que é muito mais profunda e que é além de alguma coisa fisiológica, que é além de alguma coisa meramente corporal. Isso só pode ter a ver com alguma emoção, com algo psicológico, algo psíquico, porque a psicanálise, a hipnose já havia mostrado lá, no seu estágio com Charcot, Freud já tinha aprendido que, a partir das induções hipnóticas, o sujeito lembrava de certas coisas, era sugestionado a lembrar de certas coisas, e lembrando de certas coisas, né, ele conseguia, a partir da sugestão do médico, ele conseguia reverter os sintomas. E aí tem uma história enorme, né, que muitos já conhecem, não conhecem, vão conhecer, e a gente vai lembrar. Mas o que Freud, então, percebe? A psicanálise é uma nova ciência. No primeiro momento, ele tem essa consciência de que a psicanálise é uma nova ciência, ela não é medicina, ela não é psicologia, ela não é neurologia, e isso serve para nós hoje, né? Psicanálise é psicanálise, e psicanálise é leiga. Leiga no sentido de que qualquer pessoa, qualquer sujeito pode se tornar psicanalista, desde que, e aí nós vamos então chegar ao que Freud dizia, e o pai da psicanálise, Sigmund Freud, o Sig, da sua querida mãe, pequeno Sig, o ilustre Sig, dizia: o sujeito que deseja, a pessoa que deseja ser psicanalista não precisa ser médico, nem psicólogo, nem deputado federal, nem governador, nem presidente, nem papa, mas precisa ter, acompanhar, obedecer, realizar o tripé psicanalítico. O que é esse tripé psicanalítico? São três coisas, por isso tripé, três pés. Uma coisa que se sustenta, aí eu tenho aqui para mostrar. Uma coisa que se sustenta em três pés. Três bases. Ora, se uma dessas bases não estiver funcionando, a coisa cai, né? Esse microfone que eu tenho aqui, ele três pés. Se qualquer um desses pés aqui, né, não existir ou ficar danificado, este microfone ele não vai parar em pé, não vai se sustentar. E que tripé era este? Bom, primeiro, é preciso aprendizado, é preciso teoria, é preciso estudo, e não é pouco estudo. Para ser psicanalista, é preciso estudar quando? Sempre. Onde? Em todo lugar. O quê? Tudo. O que já torna a psicanálise um campo da ciência, um campo do conhecimento humano, onde o profissional, né, hoje no Brasil não se fala em profissão psicanalista, embora exista a profissão de psicanalista, mas no código do trabalho lá, alguém me corrija aí, se eu não lembrar o nome do órgão, mas existe um código de ocupações, né, onde a psicanálise aparece como uma ocupação, né? Ninguém assina carteira como psicanalista, carteira de trabalho como psicanalista, mas a gente exerce e, graças a Deus, na nossa democracia, o ofício de psicanalista ele é permitido a quem
tenha formação, a quem seja reconhecido como tal. Já já entramos nessa questão de ser reconhecido como tal. Primeiro pé do tripé, que são 3, obviamente, é a formação teórica. Por isso que não é numa quarta-feira, aliás, numa sexta-feira, hoje é sexta-feira, às 10h23, que alguém diz: a partir de hoje eu vou ser um psicanalista. Não é assim que funciona. É preciso um percurso, né, que envolve muita teoria, muita troca. E não é só ler. Muitas vezes a pessoa acha assim: eu domino a teoria psicanalítica, já li tudo que existe. Inclusive, em 2 semanas eu li ali a Interpretação dos Sonhos, né, de 1900, que tem 800 páginas. Leu, sim, e até decorei alguns fragmentos, alguns pedaços do texto, alguns excertos, alguns capítulos inteiros. Não basta, né? É preciso a troca, preciso praticar, vivenciar, né? Questionar. Lembrando que o analista ele precisa entender que a psicanálise ela não se encerra com Freud, muito pelo contrário, né? Ela avança, ela evolui, por isso que ela subsiste, por isso que ela existe ainda por mais de 120 anos, apesar dos constantes ataques, né, que nós sabemos que existem por todos os lados. Então, é preciso ter acesso a esse material literário que foi produzido ao longo dos tempos sobre a psicanálise, inclusive os contemporâneos. Também não adianta só ler o que Freud escreveu, é preciso ler o que os outros pós-freudianos escreveram também e buscar, né, a inspiração a partir daquilo, observar as mudanças gradativas que foram acontecendo. Como eu sempre digo aos meus alunos, Freud sempre foi generoso com o seu leitor. Ele reconhecia quando estava limitado, quando estava equivocado, ele retornava ao primeiro conteúdo e depois ele, então, produzia para frente. Jacques Lacan ele faz um retorno a Freud quando ele percebe que, inclusive, a instituição, né, fundada por Freud, dita mundial, internacional, ali começa também com certas atitudes, certas normativas que fogem muito daquilo que Freud nos disse e que está aquilo que Freud disse a partir da psicanálise e que está escrito aqui na caneca do Ibrapes. Psicanálise é leiga. Leiga não significa que qualquer um, de qualquer jeito, inclusive os canalhas, podem se tornar psicanalistas de uma hora para outra. Não é isso. Ser leiga não significa não conhecer. Mas talvez possamos, nesse primeiro momento, entender que ser leiga significa que é para todos. Mas nem todos conseguem sustentar o ser psicanalista. E agora eu faço uma pequena piada, né, até para tornar um pouco, distrair um pouco aqui. Eu lembro que uma outra oportunidade que eu tive num outro lugar, numa outra instituição, que a gente tinha acesso a alunos, estava se tendo um debate acalorado lá sobre a questão de sustentar o ser analista, de sustentar o desejo, de sustentar a clínica. E aí, por uma infelicidade, com certeza, por uma infelicidade, um desconhecimento, não, desconhecimento talvez não, mas ali, né, a guria pegou e disse assim: olha, sobre o sustentar a clínica, no meu caso, eu consigo, porque tenho outras fontes de renda, mas a pessoa precisa saber se é isso mesmo que ela quer da vida. Nossa, né? E a gente não pode rir nem chorar. A gente precisa, então, manter-se ali na posição, né? No caso, eu era uma espécie de mediador, deixei passar um pouquinho, retomei e disse: sustentar-se na clínica ou sustentar a clínica não significa questões financeiras, que talvez também tenham algum sentido, mas significa que eu quero, de fato, ser a psicanalista, eu me sinto preparado para isso,
eu consigo manter a atitude de afastar e aproximar, de forma que o meu afastamento não me torne alienado ao meu paciente e de forma que a minha aproximação não quebre ou não rompa com aquele necessário espaço entre as duas posições. Será que eu consigo? Isso é sustentar a clínica, né? Isso é sustentar o desejo, grosso modo, é sustentar o desejo do analista, né? É a capacidade de discernir que é um desejo, que é muito além de vontade, mas que eu preciso me comprometer, isso é estar ali implicado, né? Há quem pense que o psicanalista ele faz a psicanálise, né? Ele faz a terapia para o seu paciente. Na verdade, o psicanalista ele precisa estar implicado. E não é o psicanalista que faz a psicanálise, é aquele par de inconscientes nas suas interrelações, né? Respeitadas posições que precisam ser construídas em cada análise que acontece a psicanálise. A análise não acontece individualmente, né? No set psicanalítico, nós temos ali o sujeito suposto saber, como diz Lacan, e temos ali o sujeito do desejo, temos ali o nosso paciente. Enfim, é preciso dois, né? E é preciso que dois vivam, de fato, aquele momento, aquela circunstância. Mas tudo bem, sigamos. Então, primeira perna do tripé, a preparação teórica e eclética. Freud estudou antropologia, arqueologia, sociologia, filosofia, medicina, psicologia, que mais? Artes, né? Toda forma de arte, principalmente os escritores. Freud dizia que os escritores sempre anteciparam os conhecimentos psicanalíticos. Freud fala lá do Dostoiévski, fala do Nietzsche, enfim, né? Fala de tantos outros escritores, filósofos, enfim. Então, o psicanalista, para se autorizar psicanalista, ele precisa ter um conhecimento vasto. Mas eu não consigo. Tu tens a vida inteira para conseguir. Então, mesmo aqueles que levam um mês para ler um livro de 100 páginas, podem, se esse desejo, né, os conduz, né? Então, vão adquirindo conhecimento, vão buscando conhecimento técnico. Eu sempre digo, o analista ele está no senso comum, ele permeia o senso comum, ele transita no senso comum, mas ele não mora lá. A nossa fala, o nosso discurso psicanalítico precisa ser um discurso qualificado, sim, né? Nós não vamos dizer que o nosso paciente hoje estava muito elétrico lá na análise, né? Parece um bicho carpinteiro, estava elétrico. Nós temos termos para isso, nós temos conhecimentos para isso, nós temos todo um rol de conhecimentos, de termos, de saberes, né, que não podem ser rebaixados ao ponto de... E vejam bem, isso não é uma questão de narcisismo, não é uma questão de pedantismo, de brilhantismo, sei lá o quê, né? É uma questão de qualificação dessa psicanálise que nós praticamos, né? Então, é preciso ter toda essa formação teórica, os cursos, as leituras, essa eclética toda como formação, como um dos pés do tripé psicanalítico. Outro, extremamente necessário, esse é fundamental, talvez seja o pezinho do meio ali do tripé. Bom, enfim, né? O que é o meio no tripé? A análise pessoal. Como é que nós, psicanalistas, vamos
aprender, analisar, entender, compreender, separar, interpretar, evidenciar, destacar, recorrer, enfim, como é que nós, né, vamos saber como ajudar o nosso paciente a minimizar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, compreender os seus sintomas, entender a sua demanda, se nós não formos capazes de entender a nossa própria demanda. Nós não estivermos mais ou menos bem, ou mais ou menos mal, não importa, estou me conhecendo, né? Estou conhecendo como este fenômeno que eu pretendo utilizar em prol do sujeito analisante, como ele funciona em mim também, né? Como eu posso dizer para o outro, para o pequeno outro, que esse remédio é muito bom, ou esse suco é muito bom, essa bebida, essa comida, se eu não provei. Ah, mas para cada um. Sim, para cada um. E para ti? Como é que foi? Ah, mas para mim é do meu jeito. Beleza, mas como é que foi esse teu jeito? O que aconteceu na clínica contigo? Conseguiu lidar com a tua neurose? Até que ponto, né, tu estás preparado? É isso mesmo, preparado para estar num palco diante de um neurótico obsessivo, ou fóbico, ou histérico, ou talvez um perverso, ou um psicótico. Não que essas estruturas sejam, assim, fatores, nossa, determinantes para que a análise tenha sucesso ou não tenha sucesso. Mas, assim, o que tu sabe disso? O que tu sabe de ti mesmo? Então, de acordo com o que a gente lê na teoria freudiana, a questão é até onde nós conseguimos levar o nosso paciente. E ele quer ir longe ou não, isso ele vai nos dizer na clínica, mas até onde nós conseguimos levá-lo? Até onde nós fomos com a nossa própria análise. Não existe mágica. Eu só posso levar o meu paciente até onde foi a minha própria análise. Além disso, é o real. Além disso, é o que o Lacan chama de real, é o que nós não conseguimos simbolizar. Se eu não consigo simbolizar, como eu vou auxiliar o meu paciente nesta empreitada? Então, o segundo pé desse tripé é a análise pessoal. Temos que estar em análise constantemente. Aí, professor, mas o que é constantemente? Uma vez por semana, 2 vezes, uma vez? Não sei, é a tua necessidade e a tua demanda, tem que estar em análise. E o terceiro pé desse tripé é a supervisão. E aí a gente já entra numa outra questão bem importante, que é algo elementar para que o analista possa se autorizar como tal, que é a supervisão. Como assim supervisão? Vai ter momentos, muitos momentos, em que eu não dou conta daquela demanda, estou com dificuldade, a análise não avança, ou eu, de alguma forma, me parece que estou me esgotando ali, coisa e tal, talvez uma contra-transferência, ou sei lá, o que está acontecendo? Tu pode trabalhar a questão da tua contra-transferência com o teu analista, né? Com a pessoa com quem tu faz análise. Mas a questão técnica, o manejo clínico, o caso intrucado ali, no qual tu te encontra, tu leva para o teu supervisor, que é alguém mais experiente, que é alguém com mais... E mesmo é alguém com um olhar de fora, um olhar qualificado. Não é com o vô, com a mãe, com a avó, com o tio, com o colega, com sei lá quem, né, lá do trabalho. Sabe, eu estou tendo um caso lá e a coisa não avança, tem muita resistência por parte do meu paciente. Agora, não sei se essa resistência é dele ou se é minha, né, muitas barreiras e coisa e tal. Não sei como eu saio dessa sinuca de bico. Não, não é assim. É lá na supervisão. E aí, o que o analista supervisor vai fazer? Mas tu já abriu essa gaveta? Já abriu essa janela? Tu olhou no sótão? Desceu no porão? Quem sabe aqui... O supervisor, ele tem um olhar, né, qualificado, um olhar de fora, de alguém que está fora te ouvindo.
talvez não, ele vai te ajudar de alguma forma para que tu possa te sentir mais seguro ou menos seguro, né? E último caso, que não se recomenda muito, mas em último caso, daqui um pouquinho tu pode chegar e desistir, né? Ali da análise, daquela análise, enfim, aí é outros processos, né? Já aproveita e fala com o teu supervisor lá o que ele acha sobre isso. Então, esse tripé, a análise pessoal, a formação teórica, sempre, a formação teórica não é um cursinho de 6 meses, de 1 ano. Formação teórica não é li todas as obras completas de Freud, não é isso. Formação teórica, formação intelectual é para a vida. É também produzir artigos, é ler artigos, é assistir filmes. Nas minhas aulas eu sempre gosto de trazer algum filme que fale, né, sobre algumas temáticas ali daquela aula, a fim de que a gente possa perceber que aquela teoria está na vida, está no dia a dia, está na prática, está em todo lugar. Aí fica mais fácil, né? Fica mais gostoso a gente ver a psicanálise acontecendo ali, ó, do outro lado do muro, do lado de cá do muro, enfim. Então, formação teórica robusta e permanente, análise pessoal. Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Bom, é investimento, né? Investimento libidinal. Tem gente que não tem dinheiro e consegue se virar. Tem gente que tem dinheiro e não consegue achar um tempo para si mesmo. Então, é muito além da questão financeira, né? Até porque hoje a análise, por conta da proliferação, por conta de, né, conseguirmos trazer à sociedade de que a psicanálise é leiga, não é restrita a algumas elites, ela não é restrita a algumas elites, né? Mas é para todos, né? Os valores, né, dos atendimentos ali ficaram mais acessíveis, mas cuidado aí com as falcatruas, né, e com as fraudes, etc, etc e tal. Então, análise pessoal, isto é, eu ocupo, eu assumo aquela outra posição, né? Não mais a posição do suposto saber, não mais a posição do analista, mas eu preciso estar aí na posição daquele que é analisado, né? A psicanálise é uma atividade dinâmica. Eu analiso e sou analisado, e o ciclo se completa. Há um crescimento bilateral, não apenas unilateral, né? Muitas vezes o analista esquece que, né, quando ele analisa o seu paciente, ele também sofre um processo, também tem os efeitos colaterais, também há aprendizado, também há dores, também há sofrimento, também há avanços. Muitas vezes acontece o psicanalista, ele atendeu o paciente, sai correndo lá para fazer a sua própria análise, para ficar legal, para não chegar depois, putz, colega, o que houve contigo, Luiz? Estragou o dia. O que te estragou o dia? Eu tinha um paciente lá que disse que ia fazer isso, que fez aquilo, eu estou mal, estou mal. Nossa, contra-transferência. Se tu voltar para a análise, seja com o paciente, qual que for, ou com aquele mesmo paciente, tu tá, né, quebrado. Essa questão da tua análise pessoal chegou num ponto que ela precisa avançar. Então, vai ter que fazer análise, ou vai ter que ampliar a análise, vai ter que buscar a análise. É para isso que a gente faz análise pessoal, para não contra-transferir. Isto é, quando chega um paciente com uma história muito, 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 muito triste, eu não tenho que... eu sou um ser humano, afinal de contas, eu não vou ficar triste, não vou ficar magoado, não vou... Claro que vai. Somos humanos. Nós conhecemos o lugar do paciente. A gente não se coloca lá. Aquele lugar é dele. É uma questão de ética e nós respeitamos isso, né? Empatia em psicanálise, eu sempre brinco com meus alunos, né? Eu que inventei isso, mas que faz muito sentido. Não é colocar-se no lugar do sujeito. É conhecer. É muito perigoso dizer, eu me coloco no lugar do fulano. Pô, aí eu ocupo uma posição dele, o lugar dele, eu contra-transfiro, eu sinto o que ele está sentindo. Não, eu preciso conhecer este sofrimento. Eu preciso conhecer este lugar, não me colocar naquele lugar. Empatia no viés psicanalítico, né? Conforme eu penso, posso ser contestado, nada, nenhum problema com relação a isso, mas eu
saber desse sofrimento, conhecer esse sofredor, né? Isso me mobilizar no sentido de que a psicanálise é um caminho para minimizar esta dor, esse sofrimento, mas que eu não posso levar isso depois lá para minha casa, para o outro paciente, para outro lugar, este sofrimento, tentando achar uma forma prática de resolver, achar uma forma, não, encerra ali. O que eu posso fazer, e isso é muito inerente à nosso ofício, é dar condições para que esse sujeito não se coloque tanto em lugar de vítima das circunstâncias, mas que ele possa, ele mesmo, elaborar. É um empoderamento isso, né? Psicanálise, me parece, provê esse empoderamento. Ele pode saber, isso está acontecendo comigo, eu tenho alguma implicação nisso que está acontecendo comigo, então, de certa forma, eu tenho alguma autonomia para modificar essa situação, romper com essa compulsão à repetição. É que, às vezes, aquele sofrimento é um gozo do sujeito. Gozo não é prazer, né? Gozo é um contrato. É uma forma, a vida é assim porque é assim, desde que eu nasci, porque meu pai, minha mãe, meu tio, porque os outros, né? E aí fica aquela repetição. E, grosso modo falando, é uma zona de conforto perpétua. Né? Então, o analista consegue, né? O que ele vai fazer é isso aí, provocar, estimular, mas assim, nunca assumir o desejo do seu paciente. O desejo do paciente é a coisa mais ética que tem. Né? Nós nos colocamos numa posição neutra. O analista, ele é neutro. Neutro não quer dizer apático. Neutro quer dizer o seguinte: olha, escuta o que tu está dizendo. Ouve o que tu está dizendo. Tu tem condições, né? Ou não, enfim. O que esse paciente está trazendo? Né? Será que ele quer permanecer nesse ciclo vicioso? Será que ele quer sair? Será que ele... Enfim, né? A gente sacode, a gente mexe essa água com açúcar para que o açúcar que desceu no copo, por estar tanto tempo ali, a água está em cima, o açúcar está embaixo. Então, não é mais água com açúcar, é água em cima e açúcar embaixo. A gente ajuda a mexer essa água com açúcar para que seja uma água com açúcar consistente, que seja quem tu realmente és. Isso que nós fazemos. Então, por isso, esse tripé, ele precisa funcionar. Sem esse tripé, ninguém pode se autorizar como psicanalista. E é isso que Freud diz. Então, lá em Freud, nós temos isso. Psicanalista, qualquer um pode ser psicanalista, desde que tenha uma robusta formação teórica, mantenha-se em análise pessoal constante. Quantas análises tu fez? Desde que eu me formei, eu faço mais ou menos uma por ano. Faço uma por mês, às vezes, quando eu estou mais... Análise não é AS infantil. Não é omeprazol, não é ibuprofeno, não é dipirona, que eu vou lá quando tenho... Isso se tratando de psicanalista, que se autorizou como tal. Né? A análise não é remedinho quando eu estou bad. É caminhada, é construção, é conhecimento, é percurso. Psicanálise não termina num curso, é percurso. O IBRAP se traz a oportunidade de um longo e belo e completo percurso de análise, supervisão e uma robusta formação teórica. Teórico, técnico, científico. Podemos dizer assim. Então, é isso que nós precisamos. Muito bem. Então, para Freud, o sujeito, né, pode ser, né, analista. Então, isso é autorizar-se como? Eu faço alguma coisa para que eu possa assumir esta posição. Não é não cai do céu, não é não é um produto que eu compro pronto, eu quero uma caixinha ali para um combo ali,
prontinho para eu ser psicanalista, eu abro, tomo aquele combo, visto aquela, né, tomo aquela pílula, visto aquela roupa, sei lá, sou psicanalista. Ou, isso é um perigo muito grande, paguei R$250, me filiei, me associei lá, eles não me pediram nem sequer as minhas certificações do meu percurso técnico, do meu percurso teórico, das minhas... Nada. Eu paguei, eles me deram uma carteirinha. Na carteirinha diz psicanalista. Isso não é autorizar-se, psicanalista. É fraude. É fraude. Quem não tem um passado formativo, quem não consegue, de alguma forma, né, apresentar aos seus pares esse percurso, né, talvez, né, tenha ficado alguma coisa para trás. Bom, então, tripé psicanalítico, autorizar-se psicanalista, já se encaminhando para esse final, ainda quero falar de Lacan, né, da questão de Lacan, quero falar da questão do canalha, né, mas autorizar-se psicanalista é o sujeito que assume uma ética, não é uma filosofia, não, longe disso, não é uma filosofia de vida. Eu sou psicanalista, então eu tenho rituais, então eu tenho a iniciação, então eu tenho dias sagrados. Não se trata disso, mas uma ética, a ética do inconsciente, a ética de eu aceitar que toda vez que eu estou diante de mim, está diante de mim o meu analisante, o meu paciente, é preciso muito respeito com aquilo que está nele, que pode provocar alguma coisa que está em mim, mas o que é dele, o que é meu, e eu não imponho, não apresento nenhum tipo de verdades. Muito pelo contrário, nem sequer eu vou legitimar a verdade dele. Porque para se autorizar como psicanalista, além do tripé, nós precisamos entender que a psicanálise, ela é amoral. Alguém consegue ser amoral? O que significa ser amoral? É não ter moralidade, é ser uma pessoa imoral. Opa, não. Imoral é outra coisa. Imoral é quando o sujeito parte contra uma determinada moral, do que é certo, o que é errado, enfim, ele é imoral. Ele é contra uma certa moralidade. Moral é o sujeito que se baseia por certas regras que advêm da religião, da política, da filosofia, etc e tal. O psicanalista, a psicanálise em si, o psicanalista, por conseguinte, é amoral. No sétimo psicanalítico, na relação com o outro, não existe no outro, aquele outro ali da análise, né? O sujeito. Não existe nenhum tipo de moralidade. Por isso que nós não damos conselhos. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. Existe a verdade do sujeito. Então, eu não posso legitimar. Eu vou fazer tal coisa, eu penso assim, Não, você está errado. Como assim? Se a psicanálise é amoral, como é que eu vou dizer que ele está errado? Eu parto de qual princípio? De que o que ele deseja não está certo? Ou o que está certo continua que está no caminho bom? Não existe. Por isso que é um espaço tão privilegiado que a gente, né, o sujeito pode se dar sem medo de qualquer tipo de censura, sem medo de crítica. Ali ele pode ser onde em nenhum outro lugar do universo ele pode. Ali ele pode ser quem de fato ele é. Então, se ele quiser falar palavrão, se ele quiser rir, se ele quiser chorar, se ele quiser dizer exatamente o que ele estava pensando, mas fez outra coisa, ou que ele fez tal coisa, mas o desejo era... Enfim, e o sujeito precisa entender isso aí, precisa acreditar nisso. Então, não pode autorizar-se analista aquele religioso que vai levar a religião, seja ela qual for, para a clínica. Então, ser psicanalista não pode ser religioso. Bom, se a psicanálise não tem moral, eu não posso dizer que para ti, se tu pode ou não pode ser religioso, se é bom ou se é ruim, né? Essa é a ética da psicanálise, né? Pode ser o que quiser, nós podemos ser o que quisermos, desde que nós não passemos, né? Isso diz muito respeito a colonizar a mente do outro. Então,
na psicanálise não pode ter pregação. Né? Na psicanálise não pode ter imposição de ideias, de ideologias. Isso não é psicanálise. Então, veja bem, o sujeito, para autorizar-se psicanalista, ele precisa conseguir lidar com isso. Tem gente que não consegue. Entrega para Deus que ele vai resolver todos os teus problemas. Tu pode até sentir isso aí, né? Mas tu não pode impor uma solução, tu não pode impor essa questão para o teu analisante. Não vai dizer isso para ele. E Oxalá não possa nem pensar, não deva nem pensar. Não é um lugar de culto, de rito, de fé e etc. É um lugar de fala, de escuta, da coisa mais podre até a coisa mais sublime. E a gente não vai direcionar isso aí. Nós conduzimos a sessão, a análise, não conduzimos o analisante. Ponto. Mas tu vota no Bolsonaro, ou vota no Lula, ou vota na Maria, no Pedro, no João, não sei o quê, esse é melhor Brasil, esse é pior Brasil. Impossível. A psicanálise é laica. Ser laica, ela é amoral, não existe o certo ou o errado, existe a verdade do sujeito. Psicanálise é laica, ela não tem religião. Não existe psicanálise católica, psicanálise evangélica, psicanálise budista, psicanálise islâmica. Não existe. Existe a psicanálise. É laica. Não existe a psicanálise de direita, psicanálise de esquerda, de cima, de baixo. Existe a psicanálise. O sujeito, ele precisa saber disso, né? O analisante, e principalmente o analista, quando vai se autorizar. Mas com esse poder todo que a psicanálise vai me dar, eu sou psicanalista, o sujeito do suposto saber, né? Eu vou poder influenciar mais as pessoas. Sai fora que não é o teu caminho. Mas é tão difícil, o senhor mesmo disse no início, né? O homem não é só um homem, é um homem suas circunstâncias. Eu levo minhas circunstâncias para lá. Não levo. Tu leva a tua neutralidade para lá. É um exercício, é uma prática, é uma técnica profunda, sistemática, complexa, mas que precisa necessário. Então, psicanálise é moral, psicanálise é laica. E a psicanálise é para todos. Jacques Lacan, ele dizia, ou pelo menos nos seus escritos, nas suas transcrições dos seus seminários, ou, se eu não me engano, com mais ênfase ali no seminário 7 ou 17, quem pode ser analisado? Analisado todo mundo, menos os canalhas. O que ele quis dizer com isso? A pessoa que não consegue separar-se daquele desejo de dominar, de liderar, de impor, aquele sujeito que nega as suas demandas, aquele sujeito que não reconhece as suas faltas, as suas falhas, os seus vícios, aquele sujeito que se vale desse conhecimento psicanalítico no sentido de se sobressair, se destacar, de dominar, de manipular. Estes são os canalhas. Aquele sujeito que vê na psicanálise uma forma de se colocar como alguém que está além de qualquer outro, este é o canalha. Esses não podem. Canalha também é aquele sujeito que leu, mal interpretou, se é que entendeu uma teoria e está sempre embasado como certas práticas aí, com um livro debaixo do braço, dizendo, mas está aqui, mas o fulano disse, mas o Bion disse, mas o Jung disse, mas o Winnicott disse, mas o Freud disse. Não pode. Aquele sujeito que acha que já esgotou todo o conhecimento necessário para a clínica, para a prática clínica, aquele sujeito que acha que não precisa fazer análise com frequência porque ele está de bem com a vida. Está de bem com a vida, vai lá. Estranha esse estar de bem com a vida. Aí, professor, mas deixa eu quieto. Opa, não é assim que a gente faz, né? Opa, quer ficar quieto? Porque essa quieteza, o que te assusta? O que está logo ali à frente? Né? Então, todo mundo precisa. A gente não vai tomar de perona. Né? É a mesma coisa, né? Lá na psicanálise. Outra coisa, lembrar que nós também não fazemos
canalha é aquele que se vale. Eu tive um colega que vendia homeopatia na análise, né, nas sessões. E até mandou não é do IBRAPS, tá? O professor aqui é velhinho, tá? Já tem um percurso pela vida. Então, esse colega, de um curso que a gente estava fazendo, ele disse, não, cara, dá dinheiro assim a fuzel. Né? Final da sessão, de acordo com, né, oferecia lá, não era homeopatia, era floral de Bach. Ninguém questiona a eficácia desse material, desse elemento, enfim, desse conteúdo. Ninguém questiona, não é isso. É que não é o lugar para se dar, vender, oferecer, sugerir, prescrever. Inclusive, ele botava no rótulo, né? Ainda colocava um título lá que ele não tinha, né? Doutor fulano de tal, né? Então, isso aí é canalha. Na época, eu não sabia disso, né? Não lia muito Lacan, não sabia. Se fosse na época, eu dizia, tu é um canalha, né? No sentido, enfim. Então, nós também podemos trazer essa questão de que Lacan vai dizer, confirma tudo que o Freud disse da necessidade do tripé psicanalítico, mas ele vai dizer também o seguinte, que o analista se autoriza por si só, isto é, a consciência, a ética, né, todos os princípios, mas também há necessidade de que o analista se autorize junto aos seus pares. Quem é que vai me dizer, né, quem sou, o que sou? Né? São os meus pares. Lembrem que na teoria psicanalítica lacaniana, a importância da figura do outro, seja o outrinho, as pessoas que são como nós, aqueles que estão estudando psicanálise, aqueles que são psicanalistas, sei lá, aqueles que são os nossos semelhantes ali, com quem nós competimos, com quem nós invejamos, odiamos, amamos, ou seja, com um grande outro que é a sociedade, que é a cultura, que é a educação, a justiça, que é a polícia, enfim. Né? Então, são esses pares que vão validar o nosso conhecimento. É diante deles, não é escondidinho lá. Estou fazendo um curso, não vou falar para ninguém. Estou lendo, estou fazendo, estou atendendo. Não. A gente vai se estabelecendo e o principal é que nós tenhamos os nossos grupos para a troca. A supervisão é uma oportunidade para essa. Os grupos de debate, né, os estudos de caso, ou os cartéis, como o próprio Jacques Lacan propunha depois, que as comunidades se organizassem, né, as comunidades psicanalistas se organizassem em pequenos grupos, formassem os cartéis, para sempre na permanência. Então, eu digo, né, eu assumo, eu reconheço que o Vitor, ele é o psicanalista, eu sei da prática dele, um exemplo, né? Eu sei da prática dele, da trajetória dele, enfim, né? E eu reconheço, ele é psicanalista, e me parece que o recíproco é verdadeiro, e é assim que funciona. Mas a gente também precisa se autorizar, não uma vez só, mas sempre. Autorizar-se nesse sentido significa aceitar uma ética com todas as suas condições, não com algumas. Prática do tripé psicanalítico, isso é fundamental. Se está faltando alguma dessas aí, tu não estás te autorizando da forma que se espera. Sempre se espera, apesar de não haver uma moralidade certa ou errado, no que tange a questão de prática profissional, ainda que seja um ofício, né, é isso. É eu ter consciência de que eu estou dentro do modelo desde Freud, que eu estou dentro do propósito desde Freud, que eu assumo uma ética que é uma ética diferente das outras éticas, mas é uma ética que precisa ser vivenciada, precisa ser atualizada para que eu possa, então, né, para mim mesmo, não para o outro. Eu posso ter um diploma de Harvard dizendo, sou psicanalista. O diploma não serve quando eu, psicanalista, junto aos meus pares, não tenho condições, coragem, certeza, tranquilidade, segurança de dizer eu me autorizei psicanalista, portanto, obedeço o tripé, respeito a ética psicanalítica e não me formei, não entrei numa forma e fiquei ali num determinado formato para sempre. Eu estou, não num curso,
mas num percurso. E esse percurso envolve ali faculdade, pós-graduação, curso livre, extensão, leituras e, finalizando, quero deixar para vocês aí uma coisa que eu mesmo deveria fazer e vou me propor esse ano como uma meta para esse que vos falo, produzir psicanálise escrita, produzir artigos, publicar, levar a psicanálise adiante, e espaços como este, produzidos pelo Sobraps, Ibraps, pela UniCV, né, que fazem com que a gente mostre para os outros e para os nossos pares, isso é o mais importante, que estamos fazendo uma psicanálise séria, que estamos buscando um conhecimento que é robusto e que é concreto, por isso nós podemos ter a consciência e ter a dignidade, diferentemente dos canalhas, de dizer: eu sou psicanalista, eu me autorizei psicanalista, portanto, isso termina quando eu me terminar também, ou perto da morte. Excelente a intervenção, Luís. Você abordou ali, assim, de forma muito aprofundada, essa questão aí da autorização. De fato, o caminho é esse. O caminho é meio que não ter caminho, é saber que existe esse tripé e ele tem que ser colocado para funcionar. Deixa eu colocar aqui uma pergunta que mandaram, e aí você dá uma respondida. Eu vou pedir só que seja rápido, que o Jairo já está ali na linha, pronto para dar sequência, mas vamos assistir aqui a essa pergunta. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta referente à palestra do primeiro professor, referente ao desejo do analista e à neutralidade, né? Qual o melhor olhar ou a melhor posição assertiva para que o analista não acabe não bancando a posição de analista em suas sessões? Luís, fugiu um pouquinho desse tema, era relacionado com o anterior, mas se você quiser fazer uma consideração sobre essa pergunta. Não deu tempo de eu ver o nome da pessoa, né? Mas a pergunta é importante. Quando é que eu não... Silvano. Em primeiro lugar, desejo do analista não é vontade, muito pelo contrário. Então, desejo do analista significa esse conhecimento, pelo menos penso eu, que significa todo esse conhecimento que a gente vai construindo a partir do momento em que a gente se coloca diante do analisante, não num lugar de superioridade, não num lugar buscando um status ou um reconhecimento, não no lugar daquele que sabe tudo e o outro não sabe nada, não no lugar daquele que tem respostas, né? Bancar com esse desejo, o desejo do analista, que é o desejo que nasce com a sua própria análise, né? Eu já dizia isso, Vitor, antes, o desejo do analista nasce com a própria análise. Às vezes, o que acontece? Às vezes, o estudante de psicanálise, né, ele vai fazer a sua análise e descobre que ama a terapia, mas não sustenta esse espaço. Não é para ele, não é isso que ele quer. Às vezes acontece o contrário, muitas vezes acontece o contrário, né? A partir daquilo que a psicanálise fez comigo, para mim, né? E a partir de mim, eu acho que eu me sinto em condições de dar cabo a esta vontade, a esse desejo no sentido muito, muito amplo em psicanálise, não tem como a gente restringir aqui, né, o que é o desejo, mas assim, me parece que o colega ali colocou muito bem, separar a minha posição de analista da posição do analisante, no sentido de que não há superioridade, inferioridade, é uma inter-relação necessária, mas que eu não posso, tem muito a ver com o que eu falei antes, né? Esse cuidado da empatia. Empatia não é se colocar no lugar, sai daí que eu vou ocupar o teu lugar. Não, não é.
É conhecer o lugar do outro e trazer ali em forma verbalizada, na livre associação, na associação livre, né, na interpretação dos sonhos, trazer esse lugar para que o sujeito possa verificar. Como o Lacan falava, existe aquela questão do imaginário, né? Às vezes a pessoa está nesse imaginário, eu sou assim, nasci assim, vai ser assim, por isso sofro. Cabe ao analista, de alguma forma, mostrar ao sujeito, veja, né? Esta é a posição que tu te coloca. Por isso que o desejo do analista... Agora, como é que a gente... Eu acho que a resposta seria muito rápida, né? Poderia ter simplesmente dito assim, como a gente chega nesse patamar, colega? A nossa análise pessoal. Né? Quando a gente diz assim, ó, analisando o meu sujeito, estando lá na análise, eu me sinto assim, ou assado, eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu não gosto, eu transfiro, ou não transfiro, ou me apaixono, ou sou hostil, enfim, né? Lidamos com o nosso desejo, ou com o desejo do analista, afinal de contas é um processo, é o mesmo, né? A partir da nossa própria análise. Então, acho que essa é a dica. Se há algum temor, o colega apresenta como um temor, se há algum temor, se há algum receio, se há alguma dificuldade, se há alguma dúvida, é na análise pessoal que o sujeito vai resolver, né? Ou vai trabalhar isso aí. Ou se tratando de um caso onde o sujeito já percebe, nesse caso aqui, eu acho que estou indo para cá, mas não está, leva para a supervisão. Então, análise pessoal e supervisão responde de forma assim, ó, potente a questão que o colega apresentou, que é uma questão muito boa. Né? Como separar isso aí, né? Luiz Carlos, muito obrigado pela tua fala, pela tua eloquência, que é invejável. Vamos continuar, então, para o próximo momento de fala.